Imaginem ser arrancado de sua casa, sua cultura, sua fé e jogado em um mundo completamente novo e hostil. Essa é a história de Daniel, um jovem hebreu cuja vida virou de cabeça para baixo quando foi levado cativo para a poderosa Babilônia. Ele não era apenas um prisioneiro. Por sua inteligência e linhagem nobre, foi escolhido para servir na corte do rei Nabucodonosor. Uma honra, talvez, mas também um teste mortal para sua alma. A Babilônia era um espetáculo de poder e riqueza, templos grandiosos para deuses pagãos, uma cultura de excessos e uma corte onde a lealdade ao rei era absoluta. Para Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, a angústia de deixar Jerusalém para trás era profunda. Cada rua, cada som, cada cheiro da Babilônia era um lembrete constante de que estavam longe de casa, longe do templo, longe de tudo que conheciam e amavam. O primeiro grande desafio não demorou a chegar e veio em forma de banquete. O rei Nabucodonosor, em sua generosidade, ordenou que os jovens hebreus recebessem a mesma comida e o mesmo vinho servidos em sua própria mesa. Para qualquer outro jovem, isso seria um luxo inimaginável, mas para Daniel foi um momento de crise. A comida do rei era rica, suntuosa e era preparada segundo rituais pagãos, oferecida a ídolos e incluía carnes proibidas pela lei de Moisés. Comer aquela comida seria mais do que apenas uma refeição, seria um ato de assimilação, uma traição a Deus e à sua identidade. Enquanto outros talvez cedessem por medo ou conveniência, Daniel tomou uma decisão firme em seu coração. Ele não se contaminaria. Esse não foi um ato de rebeldia arrogante, mas de profunda convicção. Ele sentiu o peso daquela escolha. Desafiar uma ordem direta do rei poderia significar a morte. Ele poderia perder tudo, antes mesmo de sua nova vida começar. Foi nesse momento que a verdadeira sabedoria de Daniel brilhou. Ele não fez um protesto público, não gritou, nem se rebelou. Em vez disso, ele abordou Aspenaz, o chefe dos oficiais da corte, com respeito e diplomacia. Ele não exigiu, ele pediu. Explicou sua situação não como uma afronta ao rei, mas como uma necessidade de sua consciência e de sua fé. Ele buscou um caminho de paz. Aspenaz, que já tinha certa simpatia por Daniel, ficou com medo. Ele disse: "Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a comida e a bebida de vocês. Se ele os vir mais magros do que os outros jovens, vocês colocarão minha cabeça em perigo." A resposta dele era lógica, ele estava preso entre a simpatia por Daniel e o medo do rei. Então Daniel, inspirado por Deus, propôs uma solução genial e prática. Ele não pediu uma isenção para sempre. Ele propôs um teste, um experimento de 10 dias. Ele disse ao guarda encarregado: "Por favor, faça uma experiência com seus servos por 10 dias. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e, então, trate os seus servos conforme o que você vir." Era uma proposta ousada, uma dieta de legumes e água contra os banquetes do rei. Do ponto de vista nutricional da época, parecia uma receita para o desastre, mas para Daniel não se tratava de calorias ou proteínas, tratava-se de confiança. Ele estava colocando sua fé em Deus à prova de uma forma visível e mensurável. Ele estava apostando sua vida e a de seus amigos na fidelidade de Deus. O guarda
Talvez por curiosidade ou pela persuasão de Daniel, concordou. Os 10 dias que se seguiram devem ter sido de intensa oração e expectativa. Cada refeição simples era um ato de adoração, uma declaração silenciosa de que sua força não vinha do pão do rei, mas do Deus de Israel. Enquanto os outros jovens se deliciavam com carnes e vinhos, Daniel e seus amigos comiam seus legumes e bebiam sua água, fortalecendo não apenas seus corpos, mas principalmente seus espíritos. Quando o prazo terminou, o resultado foi chocante para todos, exceto para Daniel. A Bíblia nos conta que, ao final dos 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida real. Sua aparência era visivelmente superior. Deus não apenas os sustentou, ele os fez prosperar de uma maneira que desafiava toda a lógica humana. O guarda ficou tão convencido que, a partir daquele dia, tirou a comida e o vinho real e passou a lhes dar apenas legumes. Essa primeira vitória foi fundamental. Daniel aprendeu uma lição que o acompanharia por toda a vida. Era possível viver em um ambiente pagão sem ser corrompido por ele. Era possível servir a um império terreno sem comprometer sua lealdade ao reino celestial. Ele não precisava se isolar do mundo, mas sim se consagrar a Deus dentro do mundo. Esse ato de fidelidade nas pequenas coisas, como a escolha da comida, foi o treinamento de Deus para os desafios gigantescos que viriam. Foi essa integridade que o preparou para interpretar os sonhos perturbadores de Nabucodonosor quando todos os sábios da Babilônia falharam. Foi essa coragem moral que lhe deu forças para continuar orando a Deus abertamente. Mesmo quando um decreto real o proibia, o que o levou à famosa Cova dos Leões. A Cova dos Leões não foi o primeiro teste de Daniel, mas o ápice de uma vida inteira de fidelidade, que começou com uma decisão em sua juventude sobre o que colocar em seu prato. A história de Daniel na Babilônia é uma poderosa lição sobre integridade, coragem e confiança inabalável em Deus. Ele nos mostra que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, cercados por pressões para nos conformarmos, podemos escolher permanecer fiéis. A sabedoria de Daniel não estava em lutar contra o sistema, mas em navegar por ele com graça e convicção, encontrando soluções criativas que honravam a Deus sem provocar conflitos desnecessários. Ele prosperou, não apesar de sua fé, mas por causa dela. Deus o honrou com sabedoria, conhecimento e discernimento, tornando-o 10 vezes mais sábio que todos os magos e astrólogos do reino. Daniel se tornou uma luz na escuridão da Babilônia, um testemunho vivo do poder e da bondade do Deus único e verdadeiro. Sua vida nos pergunta hoje: em que áreas estamos sendo pressionados a nos conformar? Onde podemos, como Daniel, tomar uma posição firme, com diplomacia e confiança, sabendo que Deus honra aqueles que o honram? A história de Daniel é um convite para vivermos com coragem e integridade, não importa onde estejamos. Obrigado por assistir. Se essa história te inspirou, deixe seu like, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para mais narrativas como esta. Até a próxima!